Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Antes de começarmos o relato de hoje, já te peço, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Isso ajuda demais a manter o canal vivo e continuar trazendo histórias reais, emocionantes e profundas como essa. A história de hoje é devastadora. Uma mulher que viu a própria família ser destruída, não por um acidente, não por uma tragédia natural, mas por algo ainda mais difícil de aceitar: a ganância. Um filho, um pai e uma herança. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é doloroso, cruel e absolutamente real. Meu nome é A, tenho 52 anos, e até pouco tempo atrás, eu achava que conhecia minha família. Achava que sabia até onde um filho poderia ir. Que, por mais que houvesse erros, mágoas, distância, o sangue ainda falava mais alto. Mas eu estava enganada. O que eu vivi não desejo nem ao meu pior inimigo. Hoje, eu não tenho mais marido. E, o mais difícil de admitir, é que também perdi meu filho. Mas para que você entenda como tudo aconteceu, e como chegamos ao fundo do poço, eu preciso voltar no tempo. Voltar até onde, talvez, o erro tenha começado. Eu conheci o C quando eu tinha 18 anos. Ele era 3 anos mais velho e trabalhava como servente de pedreiro numa obra na rua da minha casa. Era bonito, sério, daqueles homens de fala firme, mas com um coração enorme. Me encantou de cara. Eu era só uma menina, mas sentia que com ele eu teria segurança, estabilidade, e eu precisava disso. Vim de uma família complicada. Meu pai era alcoólatra, minha mãe trabalhava dia e noite para manter a casa. Não tínhamos carinho, nem afeto. Então, quando C começou a me cortejar, eu me entreguei. Me senti vista, cuidada, amada. Nos casamos em menos de 2 anos. Não tínhamos nada. Ele ganhava pouco. Eu trabalhava como recepcionista em um consultório. Morávamos de aluguel em um kitnet pequeno, sem conforto, mas com muitos sonhos. Nosso primeiro filho, Jota, nasceu quando eu tinha 21. A chegada do Jota mudou tudo. O C passou a trabalhar ainda mais. Pegava a obra até nos finais de semana. Queria dar ao nosso filho tudo o que ele não teve. E eu deixei o trabalho para cuidar da casa e do bebê. Foram anos difíceis, mas bons. A gente não tinha luxo, mas tínhamos amor. Com o tempo, o C foi crescendo profissionalmente. Começou a receber indicações, pegava obras maiores. Abriu uma pequena empreiteira com um sócio. E quando a gente viu, já estávamos nos mudando para uma casa com quintal. Jota indo para uma escolinha particular e eu grávida da nossa filha, M. A família que eu sempre sonhei. A família que eu nunca tive. Mas sabe aquela sensação de que, às vezes, a vida te dá tudo, para depois arrancar da forma mais cruel? Pois é. O Jota cresceu cercado de tudo que o pai nunca teve. Teve brinquedos, roupas caras, viagens, curso de inglês, presentes em dobro no aniversário e no Natal. Se dizia que fazia aquilo para que o filho não passasse pelas dificuldades que ele passou. Mas eu via, desde cedo, que aquilo ia cobrar um preço. Jota nunca aprendeu a ouvir não. Desde pequeno, tinha crise se as coisas não fossem como ele queria. Aos 12 anos, jogou um controle de videogame na cabeça da irmã porque ela ganhou dele num jogo. Aos 15, ameaçou fugir de casa porque não queríamos trocar o celular dele por um modelo mais novo. O C brigava com ele, claro. Era firme, dava castigo, gritava, mas sempre acabava cedendo. Porque no fundo, ele sentia culpa. Achava que estava sendo duro demais, que estava repetindo o que viveu com o próprio pai, um homem violento que batia por qualquer motivo. Então, o Jota cresceu mimado. E mesmo com tudo que ele teve, parecia nunca ser o bastante. Ele era bonito, inteligente, mas preguiçoso. Nunca se interessou de verdade pelos estudos. Terminou o ensino médio aos trancos. Quando sugerimos que fizesse faculdade de engenharia civil para seguir os passos do pai, ele zombou. Disse que não queria ficar no sol batendo laje. Ele queria dinheiro fácil. Passou a frequentar festas caras, andava com gente metida rica, se envolveu com apostas, com criptomoedas, com investimentos milagrosos. Tudo com o nosso dinheiro. A gente bancava tudo. E sempre que o C tentava cortar, ele fazia chantagem emocional. Dizia que ia se matar, que a gente nunca acreditava nele, que preferíamos a M, a filha perfeita. E sim, a M era tudo que o Jota não era.
Estudiosa, dedicada, respeitosa. Enquanto o irmão gastava, ela economizava. Enquanto ele se afastava da família, ela ajudava a cuidar de mim quando eu tive uma crise de pânico. Cuidava do pai quando ele chegou a passar mal numa obra. Se amava os dois, mas era impossível não ver a diferença. Jota se tornou um estranho dentro da nossa casa. Aos 26 anos, ele já não morava mais conosco. Estava morando de aluguel, mas ainda dependia financeiramente da gente. Toda semana, era um pedido diferente. Pai, tô devendo no cartão. Mãe, preciso pagar o aluguel senão vou ser despejado. Pai, investe nesse projeto, você não vai se arrepender. E o C, por mais que se irritasse, acabava cedendo. Mas foi quando o C adoeceu que as coisas começaram a tomar um rumo ainda mais sombrio. O C começou a ter problemas cardíacos aos 48 anos. Ele sempre foi forte, trabalhador, mas nunca cuidou muito da saúde. Fumava escondido, comia mal, dormia pouco. O estresse acumulado de anos de trabalho pesado começou a cobrar seu preço. A primeira vez que ele sentiu uma dor forte no peito foi numa obra. Pensou que era cansaço, tensão muscular. Só que depois vieram os episódios de tontura, cansaço extremo, palpitações. Levamos ele ao cardiologista, fizemos uma bateria de exames, e veio o diagnóstico: insuficiência cardíaca moderada, com risco de agravamento. Foi um baque para todos nós. Na época, o Jota nem apareceu no hospital. Disse que estava resolvendo um negócio urgente. Quem ficou ao meu lado, o tempo todo, foi a Amy. Ela chorava escondido, segurava a mão do pai, fazia sopa, organizava os remédios. E C, pela primeira vez, se viu vulnerável. Pela primeira vez, pensou seriamente na própria mortalidade. E foi nesse momento que ele decidiu fazer algo que, para mim, ainda era cedo demais: um testamento. A decisão foi toda dele. Me chamou numa manhã, na varanda, e disse: "Ah, eu não quero deixar confusão. Você sabe como o Jota é. Se eu partir, quero que fique tudo certo, preto no branco." Eu entendi. Concordei. E fomos até um cartório. Ele deixou metade de tudo para mim: casa, contas bancárias, ações, bens em nome da empresa. E dividiu a outra metade entre os dois filhos: 25% para o Jota, 25% para a Amy. Eu me lembro do momento em que o testamento foi assinado. Tinha um peso no ar. Algo me dizia que aquele papel ia causar mais do que evitar problemas. E eu estava certa. Quando o Jota descobriu, ele surtou. Como assim 25%? Ele gritou na nossa sala, tremendo de raiva: "Eu sou o filho mais velho. Eu que deveria ficar com tudo. Esse dinheiro é meu por direito." O C ficou furioso. "Direito o quê, moleque? Tu nunca trabalhou um dia na tua vida comigo. Tua irmã é quem tá aqui todo dia ajudando. Tu quer dinheiro? Vai trabalhar." E o Jota cuspiu as palavras que, até hoje, ecoam na minha mente: "Você vai morrer mesmo, velho. O dinheiro vai vir de qualquer jeito. Só quero que seja mais rápido." Aquilo calou a casa inteira. Foi a primeira vez que eu vi o C realmente temer o próprio filho. Nos dias que se seguiram, tentamos conversar com o Jota, entender se ele estava mesmo falando sério. Ele dizia que era exagero, que estava de cabeça quente. Mas algo mudou. Ele começou a se afastar ainda mais. E, ao mesmo tempo, passou a rondar a casa. Aparecia de repente, dizia que estava com saudade, mas sempre saía com algum dinheiro no bolso. Até que, numa noite, encontrei o C sentado na sala, com o rosto pálido. "Ah, eu não confio mais no nosso filho." Essa frase me rasgou por dentro. Ele contou que encontrou uma armação estranha na parte elétrica do carro. Alguém tinha mexido nos freios. Achou que poderia ser coincidência, mas depois percebeu que os extratos bancários estavam sumindo da gaveta, que documentos da empresa tinham sido vasculhados. Comecei a viver em estado de alerta. E aí veio o dia que mudou tudo. Era uma sexta-feira. Eu tinha viajado para visitar minha irmã em Campinas. Se não quis ir, estava cansado, queria descansar. Amy estava em um congresso da faculdade. Ou seja, a casa estava vazia. Naquela tarde, o Jota foi até lá. Disse depois que queria fazer as pazes com o pai. Mas não foi isso que aconteceu. Horas depois, recebi a ligação: "Mãe, o pai tá caído no chão. Acho que ele teve um infarto." Saí correndo. Peguei o primeiro ônibus de volta. Amy me encontrou na estrada. Quando chegamos,
A ambulância já estava saindo. No hospital, veio a notícia: C chegou morto. O médico disse que foi uma queda, trauma na cabeça. E aí começou o pesadelo. A polícia investigou. E o laudo da perícia foi claro. A cena foi alterada. O corpo tinha sido movido. A queda não era compatível com o acidente. Descobriram mensagens no celular do Jota, falando com um amigo sobre resolver logo o problema. Descobriram que ele tentou transferir dinheiro da conta do pai poucas horas depois da morte. Descobriram pegadas na garagem, registros de câmeras, tudo apontando para ele. Foi preso em flagrante 3 dias depois. E mesmo assim, me olhava nos olhos e dizia: "Mãe, foi sem querer. Ver meu filho ser preso foi como morrer em vida." Era ele sendo algemado, e eu lembrando dele bebê, nos meus braços, com aqueles olhos grandes, risonhos, dizendo mamãe pela primeira vez. Mas o que ele fez, o que ele destruiu, isso não tem volta. No início, eu ainda quis acreditar que ele não tinha feito por mal. Quis me agarrar à versão dele, que foi um empurrão, uma briga que saiu do controle. Mas os fatos me arrancaram qualquer ilusão. As câmeras da rua pegaram ele entrando sorrateiro pela lateral da casa. O laudo apontou que meu marido caiu com força demais para ter sido um acidente. E pior, ele passou quase 1 hora dentro da casa, ao lado do corpo, antes de ligar para mim. Nesse tempo, tentou transferir dinheiro de uma conta conjunta. Tentou queimar documentos. E limpou o chão do corredor com água sanitária. Tudo isso enquanto o corpo do próprio pai jazia ali, sem vida. No julgamento, ele chorou. Disse que o pai o tratava mal. Que sempre o rejeitou. Que nunca se sentiu amado. Tentou se pintar como vítima. Eu assisti tudo da primeira fileira. A Amy segurava minha mão. Mas por dentro, eu estava em pedaços. A promotoria destruiu qualquer tentativa de defesa. O histórico dele, as ameaças anteriores, os prints das conversas. Era impossível negar a premeditação. Ele sabia o que queria, a herança. O advogado de defesa tentou alegar desequilíbrio emocional. Mas não colou. Não com tudo que ele fez. Foi condenado a 26 anos de prisão por homicídio qualificado, com agravante de motivo torpe. No dia em que saiu a sentença, eu não chorei. Eu estava vazia. Depois do julgamento, ele me mandou uma carta da prisão. Dizia que sentia muito, que estava arrependido, que pensava em se matar. Eu li, mas não consegui responder. Por quê? O que se responde a um filho que matou o próprio pai? Voltar para casa foi o mais difícil. Tudo ali respirava o C. O cheiro dele ainda estava no travesseiro. A cadeira da varanda, a garrafa de café na cozinha, as camisas penduradas no armário. Mas pior ainda era olhar para o quarto do Jota, que ainda tinha posteres de futebol, tênis usados e uma coleção de carrinhos que ele tanto amava na infância. Amy entrou em depressão. Parou a faculdade por 1 semestre. Ela não conseguia entender como o irmão, aquele que ajudava ela a andar de bicicleta, que fazia caretas para ela dormir, pôde se tornar um assassino. Eu passei a viver como um fantasma. Dormia mal. Comia pouco. Tive crises de pânico. Fui internada 2 vezes por ansiedade. As pessoas cochichavam na rua. Alguns se afastaram. Outros vieram perguntar como eu não vi isso antes. E essa foi a pergunta que mais me perseguiu. Onde foi que eu errei? Teria sido no excesso de amor? Na ausência de limites? Teria sido culpa minha por deixá-lo manipular a gente por tanto tempo? Comecei a reler cartas antigas, a assistir vídeos de aniversários, buscando pistas de quando meu filho deixou de ser meu filho. Mas é impossível saber. Às vezes, a gente só percebe o monstro quando ele já destruiu tudo. Hoje, faz 2 anos que tudo aconteceu. A Amy voltou a estudar. Conseguiu terminar a faculdade e está trabalhando. Ela é minha rocha. Meu maior orgulho. O Jota está preso. Não sei se ainda está vivo emocionalmente. Não sei se pensa no pai quando fecha os olhos à noite. Eu não consigo mais visitá-lo. Fui 2 vezes, e ambas voltei em crise. Não sei se algum dia terei forças para vê-lo de novo. Guardei as roupas do C num baú. O quarto dele continua intacto. Às vezes, me sento na cama e fico em silêncio, como se ele fosse voltar pela porta a qualquer instante. Como se essa história fosse só um pesadelo do qual eu ainda pudesse acordar. Mas eu não acordo. Essa é a minha realidade. Eu perdi meu marido. E perdi meu filho. E sigo aqui, tentando entender como um amor tão grande pode ter terminado em tanto ódio.
Essa foi a história de hoje. Se você chegou até aqui, obrigado por escutar esse relato tão difícil. Me conta nos comentários. Você acredita que a ganância pode transformar alguém a ponto de cometer um crime como esse? Não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a continuarmos trazendo histórias reais e profundas como essa. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!